Olá, meus amigos. Olha, diante de tudo que estamos acompanhando, e você acabou de ouvir a pronúncia do presidente da República, toda esta convulsão política em meio ao caos, porque não basta uma política, um problema de natureza econômica que já vínhamos enfrentando muito antes dessa pandemia, depois temos aí um problema grave no sistema de saúde, agora temos uma crise política. Olha que beleza. Então realmente não é fácil, e somente a palavra de Deus para nos orientar num momento como esse, principalmente aqueles que já tomaram partido a ponto até mesmo de arrumar inimigos em sua própria casa. Aqueles que acham que quando defende o governo está defendendo os propósitos de Deus, está defendendo a vontade de Deus, porque canonizaram alguns homens, colocaram esses homens na categoria de apóstolos da justiça. Isso é muito perigoso. Então, antes de você ficar com ódio de qualquer pessoa que se pronuncia e usando as suas faculdades para raciocinar, enquanto 357 pessoas desceram à sepultura hoje. Ontem foi 400 e você vê que esses números vão aumentando, até agora é 357. E quantas pessoas agora estão sofrendo sem assistência nos hospitais públicos, que não tem nem sequer equipamentos para que os profissionais da área de saúde trabalhem em paz. Quantas pessoas, quantas famílias enlutadas agora, muitos tendo seus entes queridos mortos e enterrados em valas comuns. A dor e o sofrimento dessas pessoas, e enquanto isso estamos discutindo aqui o poder, estamos discutindo a permanência do presidente da República ou não. Enquanto isso, meu amigo, as pessoas mais vulneráveis, os que não têm capacidade alguma de se defender num momento como esse, está aí. Nos ambulatórios da vida, sem nenhuma assistência, muitos agora morrendo em casa, sem ter nem sequer quem recolha o cadáver. Quer dizer, já estamos vivendo isso, uma coisa impressionante. Enquanto isso, aqueles que dizem povo de Deus não está intercedendo e muito menos está olhando isso com sensibilidade. Está politizando a situação até o ponto de não considerar que o poder público está negando não somente uma assistência que é necessária, mas também tratando essa situação com desprezo. Com desprezo e muitas vezes até em alguns momentos com zombaria. E é isso que nos chama a atenção. Então, durante toda a pronúncia, todo mundo quer saber por que este homem foi exonerado, o que é que ele fez, o que é que este homem vem fazendo de errado até agora. E nenhuma resposta foi dada a nenhuma de nós. Eu, como cidadão, fiquei na expectativa. Eu quero saber o que foi que essa criatura fez para que desse a ela a condição agora de ela ser exonerada. O que foi que aconteceu? Ninguém sabe. Enquanto isso, recebemos justificativas porque o aquecimento da piscina do palácio não vem sendo utilizado. Olha como eu sou justo. Eu estou aqui para dizer para vocês que eu tenho uma cabeça e eu acostumei a pensar com ela. Esse pensamento crítico ainda continua ativo, apesar de toda a contaminação do universo religioso que participei esse tempo todo, que infelizmente muitos ainda continuam dando atestado de burrice para essa gente, e se muita gente continuar nesse ritmo, eles vão conquistar esse atestado de burrice lavrado em cartório, testificando contra si mesmo a sua ignorância. A suspensão do pensamento crítico, da razão, do raciocínio, quando você se torna objeto de manipulação eleitoral dos poderes. Então não se trata aqui de ser direita ou esquerda, é nenhuma. Eu falei aqui e repito, direita e esquerda para mim são duas faces de uma mesma moeda. Duas faces de uma mesma moeda. Não estamos aqui, meu amigo, para cortar para nenhum dos dois lados. Nem Judéia e nem Samaria. Temos que estar com Jesus. Ter sabedoria para passar entre as duas forças sem se contaminar com elas. Mas quando você assume esse espírito e traz para si esse sentimento de que agora você está do lado certo, agora você está do lado certo, acontece o que aconteceu hoje. Você fica aí decepcionado e procurando justificativas para continuar mantendo um comportamento totalmente contrário à natureza do Evangelho, do que Jesus realmente quer que você faça.
Você lembra que lá ficou entre Jesus e Barrabás. O povo tinha que escolher um dos dois. Quer dizer, é uma situação que, embora quando você começa a observar friamente o que está acontecendo, você vê muita gente agora triste, abatida e se sentindo traída. Mas como? Se você alimenta expectativas no homem. Nós não estamos aqui tratando da pessoa de Jesus, que diante de Barrabás você tem que escolher um. E naquela época escolheram errado. Nós estamos diante de uma situação que são forças iguais, homem contra homem. E como cidadão temos a nossa opinião, mas não ao ponto de abandonarmos a nossa condição de embaixadores do reino de Deus para descer ao nível de cabo eleitoral, de homens e de interesses partidários, políticos. E agora está mais do que claro que enquanto as pessoas estão morrendo sem assistência, a luta pelo poder está ativa. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, e eu prefiro ficar com ela. Olha aqui, Provérbios 28, versículo 16. O governante sem discernimento aumenta as opressões. O governante sem discernimento aumenta as opressões. São os efeitos que um governo produz, provoca, apresenta como resultado a uma sociedade que prova se esse governo é bom ou ruim, se esse governo tem discernimento ou não. São os efeitos. Não é o discurso, não é a retórica, não é a filosofia, filosofar sobre o assunto. São os efeitos. E quais são os efeitos? Os efeitos, o abandono, o descaso, inúmeras pessoas sendo tratadas como animais. E num momento como este, o assunto sendo tratado com maior desprezo. E quando eu falo em desprezo é porque o atual ministro da Saúde nem sequer pronunciou nada acerca do que está acontecendo na Amazônia, acerca do que está acontecendo lá em Manaus. Analisa você. Olha aqui. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Ora, quem vai revelar quais são as reais intenções desse governo é a palavra de Deus. Esse não é o slogan governamental? E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. E a palavra vai revelar quais são as reais intenções desse governo. Antes de você se apresentar como defensor, a palavra de Deus diz que os que odeiam o ganho desonesto prolongarão seu governo. Esse governo, para que ele seja realmente algo que Deus escolheu para esse momento, ele será prolongado. Ele vai ter a bênção de Deus. Ele vai vencer todo esse mar de corrupção, de perturbação, essa lama política que você bem sabe que existe, ele vai vencer. Se não, vai cair. Não terá essa força prolongada. É o que está escrito aqui. Então é a palavra que vai revelar. Sempre é a palavra que mostra. Lembra de José, governador do Egito? Deus levantou, disse que a palavra do Senhor o provou. E agora nós estamos diante de uma oportunidade em que a palavra do Senhor vai provar. Diante de qual governo nós estamos, hein? Porque não basta a retórica, não basta o que fala. Jesus falou o seguinte: pelo fruto os conhecereis. São os resultados e não o discurso. E não somente a filosofia política. É o que acontece depois. Então preste atenção mais uma vez. O governante sem discernimento aumenta as opressões. Até agora as opressões, tanto econômica quanto ao descaso na área de saúde, infelizmente, é uma realidade gritante. Mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão seu governo. Então, o que vai mostrar realmente se esse governo tem a bênção de Deus ou não, é o que vai acontecer a partir de agora. Então não se apresse. Muitas pessoas disseram: mas por que você recuou? Eu não recuei de lugar nenhum, eu não fui para lugar nenhum para ter que voltar. O que na realidade eu fiz, e logo nos primeiros meses, foi tirar
qualquer associação do trabalho que eu faço ao governo e a qualquer outra vertente de natureza política, porque eu não estou aqui para avalizar ninguém. Só existe algo que você pode dar 100% de verdade, você pode assinar embaixo, embora a nossa assinatura diante da palavra de Deus, meu amigo, não significa absolutamente nada, mas somente Jesus tem a verdade, somente a palavra de Deus merece e tem todo o crédito. Agora, manobras humanas, intenções governamentais, discurso, retórica, questões de poder, olha gente, tudo passa. Somente as palavras do Senhor permanecem para sempre. Então eu saio de cena num aspecto como esse, porque você é isentão. Isentão, eu repito, nem Judeia nem Samaria. Eu estou procurando passar entre as duas forças, sem me contaminar com elas, e dando a minha contribuição. Aliás, a verdadeira contribuição que o Senhor nosso Deus está exigindo de mim. Que é alertar o seu povo à luz da palavra, pelo menos aqueles a quem a minha voz for capaz de alcançar, ministrar o coração das pessoas com a palavra e falar do reino dos céus e não do reino dos homens, para depois não ficar como centenas e milhares de pessoas aí nas redes sociais, se sentindo decepcionadas, porque ainda estão no nível desta confiança irrestrita, desta confiança absoluta, até o ponto de se sentirem decepcionados. Eu já passei dessa fase de me decepcionar com homens. E para você não se decepcionar com homens, basta você confiar somente em Deus. E ao homem, dê o respeito que lhe é devido e um pouco de crédito sobre alguns aspectos. E depois disso, nada mais. Se você quiser ter uma vida saudável e não se decepcionar depois. Guarde essa palavra em seu coração, eu vou repetir. Quem vai decidir se esse governo é de Deus ou não? Se foi Deus, se Deus está orientando, se ele está exercendo influência, se ele tem propósito nisso, é a palavra. São os efeitos que esse governo está produzindo no mundo em que vivemos, que vai provar realmente em que condição ele está, diante de Deus e dos homens. Por quê? Porque está escrito que o governante sem discernimento aumenta as opressões. As opressões aumentaram, o descaso, o desprezo, a dor, o sofrimento, e não somente por causa da pandemia, mas por conta de problemas de natureza econômica gravíssimos, herança de outros governos, não importa, mas acrescentado também pela irresponsabilidade de governos atuais. O que ocorre é que a opressão aumenta. Diminui a opressão, as coisas mudaram, há um refrigério, há um alívio. Aí tem a mão de Deus. Mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Agora nós estamos diante de uma grande oportunidade. Contemplar, ver realmente quem odeia a corrupção. Se permanecer, Deus está. Se não permanecer, vocês, mais uma vez, foram enganados. Essa é a palavra de Deus. Fica com Deus, um abraço bem grande, sua amiga Epitácio Magalhães, e até o próximo vídeo em dias melhores. Aliás, a palavra de Deus diz: serei contigo por onde quer que andares. Confie no Senhor, somente nele, e você vai vencer todo esse momento de cabeça erguida. Fica com Deus e medita em Isaías capítulo 43. Tchau, tchau, até a próxima.